Vamos falar justamente então do que são as artes liberais. Há muita gente que pergunta, e há muita gente mesmo, não é? Não é uma figura de retórica, e é uma boa e até aceitável figura de retórica, essa desse papo assim, não é? Há muita gente que pergunta, assim, a pessoa quer introduzir algum assunto e aí vem com isso, né? Há muita gente que pergunta e aí começa, mas na verdade ninguém perguntou, se alguém perguntou foi uma ou duas pessoas, que está longe de ser muita gente. Agora, o que são as artes liberais? E a gente fica falando à torto e à direito, achando que todo mundo já viu todos os vídeos dos congressos de artes liberais do Instituto Hugo de São Vítor no YouTube e sabe muito bem o que são as artes liberais, mas a verdade é que não é tanta gente assim que conhece as artes liberais e sabe do que se trata. E, por outro lado, sim, todos nós conhecemos, talvez não com este nome, e todos mesmo, né, todos mesmos acreditamos na sua necessidade, talvez não acreditamos com este nome, não é, com esta denominação e com este currículo específico que propuseram nos últimos 2 milênios grandes pedagogos, mas todo mundo acredita que é necessário para que nós alcancemos estudos superiores, como, por exemplo, a medicina ou o direito, e mesmo a filosofia e a teologia, é necessário uma formação básica e que não há tempo para que um aspirante a jurista, um aspirante a médico, um aspirante a filósofo, um aspirante a teólogo, comece, não é? Tenha que ser alfabetizado, tenha que aprender todas aquelas coisas ali desde o zero e tudo isso. Então, essa necessidade de uma formação para estudos que sim precisam depois serem desenvolvidos durante uma vida inteira é evidente. Não é? Todos nós acreditamos, e os governos de todos os países, através dos seus ministérios da educação, acreditam que é necessário existir uma educação básica, uma educação média e uma educação superior. E que essas duas primeiras, não é? A básica é uma preparação para a média e a média é uma preparação para a educação superior. Não vem aqui ao caso, mas somente pincelando, né? E que esta educação superior, ela é sim uma educação para a vida toda, não é? Não há nada além dela, justamente porque ela dura a vida toda. E ela é necessário que ela seja exercida por toda uma vida. Não é? E nós reclamamos quando isso não é. Nós reclamamos de um médico que não continua estudando, que não continua pesquisando, que não continua desenvolvendo as suas capacidades e os seus conhecimentos. Nós reclamamos de um advogado que não conhece as novas leis, que não conhece a doutrina, que não está participando das discussões jurídicas e mesmo pesquisando as decisões anteriores, não é? Sejam elas de 50 anos atrás ou de 3.000 anos atrás, certo? Nós ficamos insatisfeitos com esse tipo de profissional, certo? Da mesma forma, nós não esperaríamos que um filósofo ou um teólogo parasse de se dedicar à sua profissão, ok? Obviamente, não é? Nós esperamos que isso vá a vida toda. Porém, há uma educação cujo fim é a preparação. Isso quer dizer que elas terminam, não é? Que são estudos que nós conseguimos esgotar todas as suas possibilidades e conseguimos absorver tudo o que certas disciplinas têm para oferecer? Obviamente não, mas existe sim um nível em que eu tenho que chegar para poder subir os outros degraus nos meus estudos e na minha própria formação. Quais são estas disciplinas? Bom, o que a sociedade hoje nos dá como resposta são os currículos do nosso ensino médio. Não é? Nós temos no ensino médio ali algumas disciplinas, não é? Essa educação secundária, e aquilo, teoricamente, deveria preparar qualquer jovem a poder aprender qualquer profissão. Não é?
Isto já é bastante temerário porque as profissões e as ocupações na vida adulta são as mais variadas possíveis e não há, em princípio, e há muitas disciplinas que não têm nenhum vínculo com essas ocupações que as pessoas possam vir a seguir, certo? E mesmo as artes liberais, elas não estão aí para toda e qualquer pessoa, independente daquilo que a pessoa queira fazer. Não que elas não sejam boas em si mesmas. Em princípio, sim, ninguém vai perder nada, só tem a ganhar, mas assim como só tem a ganhar com o estudo de qualquer outra coisa. As artes liberais, elas preparam justamente as pessoas para os estudos superiores como eram entendidos na Antiguidade, na Idade Média e no Renascimento. E estes estudos são somente esses 4 que eu já citei: a medicina, o direito, a teologia e a filosofia. Não nessa ordem, mas são somente esses 4. Todos os outros, todas as outras faculdades que nós possamos ter hoje, há 2 opções: ou elas não precisavam existir, ou elas se encaixam em uma dessas. Na primeira opção, não vem aqui ao caso, não é? Nós sabemos que uma faculdade para formar criadores de jogos digitais não é necessária, porque grandes criadores de jogos digitais não precisaram de nenhuma instituição que os formasse. Quanto ao segundo caso, a questão é bastante complexa e não pode ser esgotada assim tão facilmente, não é? Mas existe sim, não é? Pela variedade, pelo tempo e pela abrangência toda e o material que nós temos para estudar, por exemplo, biologia, não é? É importante que existam pessoas dedicadas só a esse pequeno ramo daquilo que seria medicina. Quando nós temos, por exemplo, sociologia, isto é, obviamente, um ramo, em parte, do direito, em parte da filosofia e, por que não, em parte da teologia. Então são tudo ramificações que acabam acontecendo, sendo que existem esses quatro cursos superiores, esses quatro ramos da educação superior e que precisam de, sim, uma formação básica antes para poderem ser executados da melhor forma possível. Alguns antigos, incluindo admiráveis como, por exemplo, Santo Isidoro de Sevilha, encaixam aí no meio, por exemplo, a arquitetura. O grande arquiteto romano Vitrúvio era um entusiasta dos estudos liberais, das artes liberais e da educação integral, e era um arquiteto, certo? Isso, em parte, é verdade, e a arquitetura, na verdade, ela concerne todo o conhecimento humano, não somente aquilo que nós hoje chamamos de arquitetura, mas todo o conhecimento humano voltado para a sobrevivência física, sobre o domínio das forças materiais da natureza. O que nada mais é do que o fim pelo qual nós construímos uma casa. Nós construímos uma casa para dominar a natureza, para nos protegermos da própria natureza. E aí entramos numa questão interessante, a natureza. E vamos ver o que nós precisamos saber sobre essa natureza. É preciso, então, uma educação intermediária para que nós possamos seguir para os estudos superiores. Isto, se nós queremos realmente cursar isso nas instituições que estão aí, não há problema algum, eu encorajo a todos que o façam, mas também existe muita gente que pretende estudar todas essas disciplinas superiores, ou somente uma ou duas delas, que se preparem, né? E é para isso que nós fundamos o Instituto Hugo de São Vítor, foi para isso que nós começamos um grupo de estudos e que se foi transformando aos poucos
em uma instituição, para possibilitar que mais gente tivesse acesso a esse tipo de concepção da educação, da autoeducação, para que pudesse educar a si mesmo e aos outros da forma mais eficaz possível, através da própria tradição que nós herdamos aqui no Oriente, no Ocidente, desculpe. Então vamos lá. A questão é que no ensino fundamental, aquilo que nós chamamos de ensino fundamental, ou educação primária, ou educação básica, nós temos que desenvolver certas coisas sem as quais nós não podemos ir adiante. Nós precisamos aprender a ler e a escrever, precisamos aprender a fazer contas, certo? E, ao mesmo tempo, nos tem que ser introduzida uma formação moral, uma formação que nos possibilite tomar as melhores decisões de acordo com a nossa idade. E é importante que nós tenhamos em mente que essa educação, que é a educação das crianças, ela tem um fim. E, na verdade, é o mesmo fim que a infância inteira. Porque a infância ela tem um fim. A finalidade de existir uma criança, certo? A causa final é ser um adulto. E ali o que nós estamos fazendo é respeitando as capacidades e a natureza da própria criança, sabendo que ela é uma criança, conhecendo-a como criança. E é diferente uma criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Cada criança, cada fase tem uma diferença e cada pessoa, e de pessoa para pessoa também vai haver uma diferença. Mas o objetivo final é sim que esta criança se torne um adulto. A infância não é um fim em si mesmo, certo? A infância é um período curtíssimo da vida se comparado com a vida inteira e ela serve para formar um adulto. Assim é a natureza da criança, então respeitando a natureza da criança, nós vamos ensinando ela questões que vão dar acesso a um conhecimento cada vez mais elevado, como é a leitura, certo? A leitura dos livros, para que ela não precisa por si só descobrir tudo do zero, não é? Ter que aprender a fazer as próprias roupas, a cozinhar a própria comida do zero, sem informação nenhuma. Então nós precisamos da leitura, que ela tenha autonomia e não precise para qualquer coisa perguntar aos pais. Ela pode por si só ir lá, puxar um livro da estante, acessar a internet, seja lá o que for, e ter acesso a esse conhecimento. Então é óbvio que nós precisamos ensinar a criança a ler. E depois nós precisamos fazer com que ela entenda o próprio mundo, as coisas que estão ao redor. Porque não adianta nada conhecer tudo através dos livros se ela não tiver na própria realidade elementos com que ela possa reconhecer aquilo que ela está lendo. Ela precisa estar em contato com a própria realidade, o seu próprio entorno. Porém, já diriam grandes mestres medievais, em especial João Scoto Eriúgena, que existem 2 livros a serem lidos. Um é um livro como é a Bíblia, é um livro. E nós ensinamos as crianças a ler, e as crianças podem depois ler a Bíblia. Podem ler Dante, podem ler Shakespeare, podem ler Homero, certo? Esse é um tipo de livro. E por analogia, existe outro tipo de livro, que é o livro da natureza. E estas 2 disciplinas que nós ensinamos na educação básica, na educação fundamental para as crianças, que é ler e fazer contas, servem justamente para que ela possa interpretar e ler e interpretar, ler, meditar e depois contemplar estes 2 livros. Os livros escritos, os livros stricto sensu, e depois essa analogia do livro. Vejam só que, para nós entendermos a natureza, e os medievais fizeram justamente isso, eles pegaram algo
que não era natural, obviamente, não é? Porque as melhores analogias são com coisas bastante distintas, certo? Então, assim, para entender o que é a natureza, a natureza é um livro, certo? Que faz parte do escopo de coisas que os homens criam, não é? De forma artificial ou artística, pode usar qualquer palavra, certo? Mas os homens criam os livros e aí, a partir dessa criação humana, e toda a criação humana é uma imitação, né? É o homem brincando de ser o próprio criador de alguma coisa, a partir disso aí é que o homem entende a criação de Deus. Como ele é capaz de criar um livro, e é capaz de criar tantas coisas, não é? Ele consegue entender, bom, agora sim eu entendo um pouco mais de Deus, mas só no momento que eu sim consegui criar alguma coisa. Não da mesma forma que Deus, não a partir do nada, não a partir da minha própria palavra. No momento que eu pronuncio a palavra livro, não aparece um livro na minha frente, enquanto Deus sim pode fazer isso, não é? Ele diz luz e a luz acontece. Nós precisamos de outras coisas, não é? Nós precisamos inventar a eletricidade, precisamos aprender a fazer fogo, precisamos aprender a cultivar, a trabalhar com a cera das abelhas, fazer velas e tudo isso, não é? Nós precisamos de outras coisas, mas Deus ele consegue criar as coisas do nada. Assim, nós também criamos e aí nós entendemos um pouco mais de Deus. Então existem dois livros a serem lidos. Um são os livros propriamente ditos, é a Bíblia, é Dante, é Homero. E nós temos que ensinar as crianças a lerem, ensinar as letras, ensinar as palavras, ensinar os rudimentos da gramática e depois nós temos que ensiná-las a fazerem contas. Porém, dentro desse processo de ensinar a ler, tanto os livros, stricto sensu, em sentido estrito e em sentido lato ou analógico, assim como os livros da natureza, nós fomos dividindo, não é, em certos passos para que essa arte fosse cada vez melhor aproveitada e cada vez melhor usada, que fosse ensinada de forma mais eficaz e que assim nós pudéssemos desenvolver o próprio conhecimento humano, as próprias capacidades humanas. E nós chegamos mais ou menos no ano 400 a.C., mais ou menos na época de Santo Agostinho, e nós temos uma lista desse caminho, e que perdurou até o Renascimento, e da qual nós herdamos a nossa ideia de currículo da escola secundária. E esta lista que nos prepara para os estudos superiores, e nós já vamos falar que tipo de livro é este, é o Trivium e o Quadrivium. Resumindo, a leitura dos livros e a leitura da realidade. A leitura do livro da natureza. Que vão nos preparar para um terceiro livro, que é o livro dos estudos superiores, que é o livro da cruz. Isso só os medievais entenderam. Existe o livro das palavras, existe o livro da criação, livro da natureza, e existe o livro da cruz, que é o livro da salvação. Bom, mas estudar talvez teologia, com certeza nós entendemos, não é? Teologia, salvação e tal, salvar a minha alma, então eu preciso de aula de catequese, aí eu já resolvo tudo, não é? Ou se eu tiver um padre bem formado, que saiba bastante, ter uma boa cultura teológica, ele pode me ensinar esse livro da salvação. Agora, o que tem a ver a filosofia? A filosofia, é porque ela serve, não é? Ela é uma escrava, ela é uma serva da teologia, então tudo tem a ver. E agora o direito, por que isso tem a ver? Não é? E a medicina, o que tem a ver? Bom, também por analogia, porque é só assim que a gente entende as coisas de Deus e é que entende as coisas que mais interessam nessa vida. Nós só vamos entender a salvação da alma, na verdade nós só entendemos a salvação da alma, por mais que nós nunca mais pensemos nisso, porque nós entendemos a salvação do homem, entendemos a salvação do corpo
nós sabemos o que é salvar o corpo, nós sabemos o que é o corpo, nós já aprendemos a ler o livro da natureza, através disso nós chegamos à ciência e às técnicas da medicina e sabemos curar um corpo. Agora nós precisamos saber curar a alma. Por analogia, nós conseguimos entender, e vejam só que os padres da igreja, por exemplo, falam em medicinas da alma, em remédios e tudo isso, não é? E nós falamos saúde da alma e tudo isso, né? E saúde da mente e tudo isso. Isso só é possível porque nós conhecemos a saúde do corpo, certo? E aí falar em medicina e salvação tem tudo a ver, nós só entendemos um pouco mais, e os teólogos inclusive só entendem um pouco mais da salvação da alma porque existe a salvação do corpo. Outra coisa, não é o direito. Como nós vamos entender a justiça divina se nós não sabemos nem o que é a justiça humana? Como nós vamos conseguir interpretar os 10 mandamentos e conseguir mesmo cumpri-los? E como nós vamos entender a condenação e a absolvição se nós não entendemos como essas coisas funcionam aqui na terra com a justiça dos homens? E a questão é que quanto mais nós desenvolvemos, mais refletimos, mais meditamos nessas coisas tão humanas quanto a medicina e o direito, mais nós podemos chegar ao conhecimento do próprio Deus e das coisas divinas e das coisas de Deus. Então, vejam só, os estudos superiores, como a medicina, o direito, a filosofia e a teologia, eles existem e foram desenvolvidos na Idade Média e foram desenvolvidos no seio do cristianismo, onde foram criadas as universidades, cuja existência, se é bom ou não vem aqui ao caso, mas é uma discussão bem interessante. Mas isso tudo só entende porque o objetivo é conhecer a Deus, porque é necessário amar a Deus, e para cumprir esse primeiro mandamento, né, é preciso conhecê-lo, porque eu só amo aquilo que eu conheço. Bom, mas nós temos a Bíblia, é só ler a Bíblia, está aqui tudo, eu não preciso de mais nada, eu não preciso desses livros, eu não preciso de nada do mundo, eu tenho a Bíblia e ali está a verdade. Meu filho, desculpa, tu não sabes ler nem as letras. Como é que tu vais fazer isso? Como é que tu vais interpretar a Bíblia? E outra coisa, se eu não sei ler nem as palavras, como é que eu vou fazer para ler o livro da natureza? E se eu não sei ler o livro da natureza, esquece, porque não vai dar certo, né? Eu não vou conseguir conhecer nada de Deus. Porque eu não conheço nada de Deus a não ser por analogia. Que existem 3 livros, na verdade. Existe o livro das palavras, nós vamos associar com o trivium, a leitura, a linguagem humana, certo? Linguagem. Existe o quadrivium, o livro das coisas, aquele livro que eu leio na própria natureza, na minha própria circunstância, que eu só consigo fazer porque eu sei ler um livro, stricto sensu. Então, quando nós estamos ensinando uma criança a ler um livro e ela lê ali a sua primeira historinha depois de ser alfabetizada e nós fazemos perguntas, nada mais é do que um exercício para que ela possa também olhar para a realidade, seja ela humana ou mesmo da natureza. Ela pode ver um bando de formigas ali caminhando, ou pode ver as pessoas caminhando na rua. E nós podemos fazer perguntas para uma criança e ela pode descrever aquilo, e nós podemos discutir sobre aquilo. Porque ela consegue ler um livro e vice-versa, certo? E o quadrivium vai ensinar justamente isso, mas ele pressupõe, antes de tudo, o trivium. Depois disso, certo? Não é que essas matérias do trivium e do quadrivium vão acabar, vai haver um momento onde eu não preciso mais de mais nenhuma delas.
Mas, depois disso sim, eu posso passar para os estudos superiores e aí entender a salvação, por analogia com a medicina, entender a justiça divina, por analogia com o estudo do direito em sentido muito amplo, obviamente, certo? Entender, sim, os fundamentos últimos de todas as coisas através da filosofia, que tem também os seus degraus, mas a filosofia primeira e última é a metafísica, que me dará sustento para que eu estude Deus em si mesmo, mas só depois de eu ter entendido tudo isso que veio antes. Isso quer dizer que eu não posso estudar teologia se eu não passei por um currículo todo desses? Sim, a primeira resposta é sim. Não estudes teologia se tu não estudastes essas coisas todas antes. Ah, meu Deus, não pode ser, porque eu conheço bons teólogos que não fizeram nada disso. Fizeram. É isso que eu estou dizendo. Fizeram. Talvez não foi pelos meios mais tradicionais que nós estamos aqui propondo e que nós acreditamos que tenham sido mais eficazes, mas a capacidade humana, ela supera muito todas as coisas que nós podemos achar, certo? Então, obviamente, se tu conheces um sacerdote, um padre que seja bom teólogo, se tu conhece alguém que seja bom filósofo, se tu conhece um médico que não trate só dos seus pacientes da forma mais técnica possível, mas esteja sim interessado em conhecer mais a salvação do homem, para que assim ele conheça mais a própria salvação da alma, não é? Conheça a salvação do corpo e, por analogia, conheça a salvação da alma. Ótimo. O que não significa também que vai ser um mau médico se ele não tem esse fim muito mais elevado. Não, com certeza não. A técnica que ele aplica ali não independe disso. Então, a primeira coisa agora que antes de nós falarmos mais sobre cada uma dessas artes do trivium e do quadrivium, essas artes que nos possibilitam ler melhor os livros, estrito sensu, depois, por analogia, lermos melhor os livros da própria natureza e depois, por analogia, podermos entender o livro da cruz, porque já temos uma preparação nesse primeiro nível. É importante que se diga que nós não tratamos aqui de nada secreto e nada impossível, não é? E somente para os fortes e somente para pessoas muito bem dotadas, para pessoas que não viveram nesse Brasil, onde a ignorância impera, onde não se encontram mais pessoas que estejam dedicadas à cultura, onde ninguém mais fala o português corretamente. Não, nada disso. Nada disso. Estudar artes liberais é uma coisa simples e é para todo mundo que realmente só precisa de uma coisa, precisa querer, só isso. Só isso. Olha, eu vou sentar aqui e vou estudar 15, 20, 30 minutos, 2 horas por dia, não sei. Mas eu vou sentar e vou estudar. Esse é o único critério. Eu não preciso ser um grandíssimo vocacionado e que tem uma inteligência superior e não sei o quê. Se fosse isso, nós nunca estaríamos vendendo livros de artes liberais, porque essas pessoas normalmente são 10 em 1 milhão e nós iremos perder tempo e dinheiro, não é? Com tudo isso. Nós estamos realmente fazendo um trabalho, buscamos fazer um trabalho realmente um tanto quanto para as massas, não é? E a massa que a gente está dizendo aí talvez seja milhar aí de pessoas, não são grandes multidões, não é? Mas o que nós estamos dizendo é que sim, toda a pessoa que quiser, ela pode sim ter acesso a esse patrimônio todo educacional que nós temos no Ocidente. E não é problema nenhum, não está nada escondido, esotérico e que, meu Deus, que ninguém pode ter acesso a uma coisa dessas. É somente para 2, 3 iluminados que chegaram àquela verdade. Somente o fulano é capaz de declamar um poema em grego antigo, assim respeitando a métrica. Somente o Beltrano sabe as figuras de retórica e aplicá-las com perfeição. Somente o Cicrano é capaz de conceber as harmonias do universo pelo estudo da música e não sei o que. Não. Vai começar hoje. Hoje, pega uma coisinha simples.
uma coisa simples e começo a estudar, certo? Eu vou aprender aqui a usar preposições. Vou aprender 3 preposições aqui do português. Vou em qualquer lugar e põe ali preposições. Eu aprendo. Já começaste a entender. Eu vou aprender agora a fazer conta de cabeça. Primeiro só com unidades, certo? 2 mais 2. Eu consigo fazer isso? Ah, consigo. Beleza. Eu consigo fazer 7 mais 3? Consigo. Beleza. Agora eu vou fazer aqui com dezenas, né? Vou conseguir aqui fazer 33 mais 64. Consigo fazer? Beleza. Então, vou indo mais adiante, vou indo sempre adiante. Isso vai ser necessário, certo? E ainda estamos numa educação um pouco mais básica. Porque nas artes liberais, o que nós fazemos é trabalhar com analogia, é usar tudo isso que nós aprendemos quando lemos, quando aprendemos a ler e a escrever, para compreender um pouco melhor como os outros escrevem, para compreendermos depois melhor a própria natureza das coisas, porque nós temos instrumentos e cultura para isso. Então, quando nós selecionamos, e esse é um trabalho que nós já viemos há quase 10 anos aí discutindo e falando sobre isso, né? Nós selecionamos ali alguns pedagogos que realmente cumpriram com o seu dever de olhar para trás e ver tudo aquilo que de bom havia sido feito em termos de educação e a melhorar aquilo, né? Melhorar a forma como aquilo é exposto, de forma mais didática e tudo isso, né? Nós reunimos tudo isso e montamos esse projeto que está nos tomando aí os dias e as noites para ser concretizado, né? Então, nós vemos que com o Renascimento, né, houve um foco muito grande na questão do trivium, por diversos motivos que não vêm aqui ao caso. Eu falo um pouco disso logo na introdução que eu escrevi no primeiro volume que sai agora no final do mês. Quem já adquiriu a coleção já vai receber o primeiro volume no final do mês, né? Mas nós vimos que o trabalho feito pelos educadores jesuítas, né, foi o maior no seu próprio tempo, justamente porque respeitou aquilo que havia sido feito antes. E que não tinha um fim em si mesmo. Eles não estavam ensinando as pessoas a escrever poemas em latim para que elas pudessem escrever poemas em latim. Não, eles estavam fazendo isso porque isso aumentava a cultura, a inteligência, a erudição, a capacidade de reflexão de alguém que depois poderia olhar melhor para o mundo. Este mundo que os jesuítas estavam ajudando a descobrir e que foram, na verdade, não os conquistadores, mas foram quem realmente descobriu o mundo culturalmente, soube escrever os primeiros dicionários de japonês, de chinês, escrever os dicionários de tupi-guarani e essa coisa toda, não é? Era gente que era formada assim, certo? Então, os jesuítas já nem usavam mais esse vocabulário quase, não é? De artes liberais, essa coisa toda. Mas montaram um currículo que era assim baseado nisso, não é? Onde se começava com aprendizado de gramática, depois retórica, aí dava um tempo, tinha só uma breve introdução à dialética e dedicavam depois alguns anos a o que eles chamavam de humanidades e que compreendia o quadrívio inteiro e outras questões, certo? Para aí sim poderem estudar dialética e lógica mais aprofundadamente no início da filosofia, terminar com a cosmologia e a metafísica, e aí sim irem para a faculdade de teologia e depois de uns 12 anos dessa formação, né, serem ordenados sacerdotes. Isso sem nunca está separado da questão da formação espiritual, que era totalmente dependente, né? Cuja essa formação humana, digamos assim, era totalmente dependente. Então nós fomos atrás desses manuais jesuítas
principalmente pelos frutos que eles deram. Não é? Vamos ver assim, para cada arte, não é? Quem é que melhor ensinava a língua materna e tal, e da onde surgiu, dentro da história inteira do ensino de literatura em língua vernácula, certo? Onde nós encontramos os maiores mestres, não é? Bom, dentro da linha jesuítica. Onde nós encontramos os melhores mestres no ensino de línguas antigas? Estão todos ali. E muitas diversas outras áreas, não é? E nós fomos atrás desse material e aí decidimos, olha, não, é isso aqui que nós temos que investir. Obviamente, não sem cotejarmos isso com tudo o que nós temos acesso e que possa existir e aprimorarmos da melhor forma possível, não é? Não dando a nossa interpretação e nem nada disso, mas pondo ali, deixando muito mais aberto para o aluno, porque nós não estamos numa instituição como era a instituição jesuítica que estava ali para formar principalmente sacerdotes, não é? Nós queremos abrir dar acesso a esse material todo a todas as pessoas que realmente queiram. E foi então que nasceu, não é? Essa ideia da nossa coleção de artes liberais. Então o que nós temos ali é a exposição de toda a doutrina, não é? Desde a gramática, da retórica, não é? Daí entra, na gramática e na retórica entra toda uma formação literária, poética, na retórica toda uma formação de escrita, certo? Depois essa primeira parte da filosofia que é a dialética e a lógica, para daí depois nós entrarmos nas matemáticas e tudo isso, certo? Porque é assim que eu aprendo a ler os livros stricto sensu, e é assim que eu aprendo a ler os livros da natureza, para que aí sim eu possa melhor entender o livro da própria salvação. A salvação que é sim o principal fim, a principal coisa que nós temos para fazer aqui nessa vida, certo? É entendermos isso e agirmos de acordo com esse fim. Não há mais nada o que ser feito. Por incrível que pareça, nós fazemos isso, não é? Vivendo as nossas próprias vidas, seja lá com a profissão que nós tivermos, seja lá o tempo que nós temos para nos dedicar ao estudo e à oração e tudo isso, não é? Mas nós precisamos cumprir o primeiro mandamento. E para cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós só o fazemos por meio de analogias. Quem nos ensina o que é uma analogia e quem nos ensina a entender a Deus através dessas coisas são as artes, é a própria disciplina dessa liberdade que, no fundo, é a própria salvação individual do homem. Bom, eu agradeço. Tivemos aí esse corte. Eu vou pôr esse vídeo inteiro aqui, provavelmente no YouTube. Não se preocupem, eu gravei separado. Agradeço a todos e fico à disposição, tanto eu quanto o pessoal do Instituto também, não é? Aí nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, para responder qualquer dúvida. Aproveite então esta nossa promoção da coleção, certo? O primeiro volume sai agora, depois tem 3 em 3 meses, vai saindo um outro volume, não é? Até completarmos os 12 volumes da coleção das sete artes liberais. Ficamos à disposição para qualquer dúvida. Essa promoção, então, tem aí um grande desconto. Acessem ediçõeshsv.com.br, certo? Ou entre aí na página do Instituto Hugo de São Vítor e no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, Instituto HSV, e aqui no Facebook também, Instituto Hugo de São Vítor. Muito obrigado a todos.
que estiveram aí. O pessoal comentou aí que no Facebook estava trancando um pouco, bem no Instagram também trancou, mas o vídeo estará todo no Facebook. De coração, muito obrigado a todos.